Fala galera, aqui é a Blu e o vídeo de hoje é sobre como começar na bruxaria. Bom, essa é uma das dúvidas que eu mais recebo em diversos comentários no canal do YouTube, em diversas mensagens no Instagram, inclusive no nosso grupo. Então, eu preciso urgente sanar essa dúvida que as pessoas têm. Blu, por onde começar, afinal, na bruxaria? Antes de começar o vídeo, galera, eu vou dizer para vocês irem lá na minha loja virtual que se chama Magic Story. É uma loja de produtos esotéricos e ritualísticos, onde tem diversos acessórios, inclusive pedras e cristais, que você pode gostar. Então, vai aqui na descrição do vídeo e dá uma olhadinha lá. E não deixe também de deixar o seu like e seguir a loja no Instagram também, a Magic Story. Os links estão aqui na descrição. Bom, então vamos para o vídeo. Eu vou começar com algumas dicas, lembrando vocês que nós estamos falando da bruxaria como conotação religiosa. Então, tudo que nós fomos conversar aqui estão voltadas à religião Wicca e tudo que engloba essa religião voltada à natureza. Então, primeiro de tudo, eu vou explicar para vocês bem brevemente do que é o Wicca. O Wicca é uma religião totalmente voltada à honraria aos deuses antigos, que são os deuses do paganismo, né? A deusa mãe dos 10.000 nomes e o deus pai dos 10.000 nomes, né? Inclusive tem um vídeo aqui explicando sobre isso, tá? Mais profundamente. Esses deuses são representações e manifestações da natureza, tá bem? E nós honramos a natureza como um todo. A maioria dos rituais que nós fazemos, as celebrações e tudo mais, são feitos voltados a essa natureza e o seu ciclo de vida. Ao caminhar pelos vídeos do canal, você vai ver diversos vídeos explicando sobre os nossos rituais de sabás, que são as nossas celebrações voltadas aí às estações do ano, e os esbás, que são as nossas celebrações voltadas aí à fase da lua, principalmente a lua cheia, tá bem? Sabendo disso, nós temos que falar também que a bruxaria ela não trabalha com o que as pessoas estão acostumadas e estereotipadas aí por conta dos filmes que assistem na TV. Nós não voamos em vassouras, obviamente. Nós não fazemos também, obviamente, pactos com demônios ou qualquer coisa desse sentido. Nós não somos contra uma religião que já existe, como, por exemplo, o catolicismo. Nós não somos contra. A única coisa que acontece é que somos uma religião diferente à religião cristã, tá? Somos uma religião neopagã que vem do paganismo e se tornou neo por ser uma religião que adapta-se muito bem à modernidade. Então, aí vão algumas dicas. A primeira de todas é, para você ser bruxa, você precisa dos objetos ritualísticos e mágicos? Você precisa de um altar? Toda bruxa tem um altar? Essa já é uma das perguntas que as pessoas fazem muito sobre o praticante da bruxaria. Para você começar na bruxaria, você precisa ter um altar? E eu já vou falar para vocês que não, galera. Para você começar na bruxaria, ou inclusive se você trabalha com a bruxaria há bastante tempo, você não precisa de um altar. Blu, mas eu vejo tantos altares, vocês no Instagram têm altar e vocês mostram pra gente as coisas que vocês fazem nos seus rituais e tudo mais. Gente, nós temos um altar porque nós queremos ter um altar, né? Nós trabalhamos com a energia potencializada e direcionada com esses objetos ritualísticos que nós trabalhamos no nosso altar. Mas nós sabemos e entendemos que na bruxaria é trabalhada a energia interna do bruxo. A magia acontece de dentro para fora. Então a magia, ela para acontecer, ela tem que ser feita aqui dentro de você. Então você tem que saber muito bem o que você está mexendo, o que você está intencionando para você poder doar essa energia, para você poder direcionar essa energia. Pensando por esse lado, você não vai precisar de objetos mágicos e ritualísticos para poder intencionar e fazer um ritual do qual você deseja. Você já tem tudo o que você precisa dentro de si, tá bem? Então, não precisa, galera, ter um altar com um caldeirão, com velas e tudo mais. Não é algo extremamente obrigatório ou necessário, tá? E aí você vai me perguntar, mas como que eu vou começar a praticar?
Antes de você ir para a prática, eu já vou falar para você que a primeira coisa que você deve fazer é entender o que é a Wicca, entender o que nós fazemos religiosamente, como nós trabalhamos as energias, e também você precisa entender o que são as energias e tudo mais, né? Para você, antes de fazer um ritual, antes de você praticar, você tem que saber o que você está intencionando, o que você está lidando. Então, a primeira dica que eu dou para vocês são dicas de 3 livros que eu separei para vocês. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês de livro, para quem quer começar, é A Verdade sobre a Bruxaria Moderna, do Scott Cunningham. E eu vou mostrar para vocês a imagem aqui do lado, para vocês verem qual é a capa desse livro, porque ele tem diversas versões e nem todas as versões estão completas, tá? Então, você depois dá uma olhadinha aqui no Google Drive do Aliança, tá aqui na nossa descrição do vídeo, tem o link, que lá tem diversos PDFs, inclusive esse, e que pode te ajudar aí no seu caminho mágico. Então, o primeiro livro que eu indico é A Verdade sobre a Bruxaria Moderna. Nesse livro, você vai encontrar diversas coisas, mas o primeiro passo é entender o que é a bruxaria, da onde ela veio e também como que ela começou, o que são feitiços, o que são magias, o que nós trabalhamos, o que nós não trabalhamos. E nesse livro, já de começo, ele ensina também alguns tipos de rituais, como você vai fazer, e também fala sobre feitiços, tá bom? Então, o primeiro passo que você deve fazer, sendo você uma bruxa iniciante, uma pessoa que está começando a praticar a magia, é entender como fazer os feitiços, para que servem, quem são os deuses, como chamar, né, fazer as invocações dos deuses, como abrir o círculo mágico. Isso tudo é importante você entender como funciona, mas primordialmente quais são as filosofias dessa religião que nós seguimos e também qual é a filosofia de honrar a natureza, porque sim, o mais importante de você se entender como bruxa é saber que você deve honrar e respeitar a natureza como um todo. Faz parte da bruxa, tá bom? Aí, honrar a natureza. Então, bota isso na tua cabeça. O segundo livro que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui que chama Wicca, Crenças e Práticas. Ele é um livro do Gary Cantrell. Ele também não é muito fácil de achar para comprar, mas você consegue achar ele no estante virtual, por exemplo, usado, né? Mas você consegue achar, ele é um livro maravilhoso que vai te dar também diversas dicas de como praticar, da onde a Wicca surgiu, quem são os deuses, como que nós trabalhamos os deuses. Também fala sobre a filosofia Wicca, a rede Wicca e tudo mais. Então, inclusive sobre o nosso código de ética e tudo que nós acreditamos fazer parte, a lei tríplice e tudo mais, tá? Então, esse livro é super importante vocês lerem também, tá bom? O terceiro livro que eu vou indicar para vocês é esse livro aqui, que além de lindo, ele é muito gostoso de ler, que é A Bruxa Solitária, da High Beach, tá? Esse livro, o Wicca, Crenças e Práticas e o outro primeiro que eu falei, do Scott Cunningham, esses 3 estão aqui na descrição, no Google Drive, vocês conseguem achar, tá bom? Esse livro também, ele não é um livro fácil de você comprar, você consegue ele no estante virtual, mas ele é um livro muito gostoso de ler. Basicamente, são feitas cartas que são escritas pela autora e enviada para amigos dela, que ela gostaria ali de ensinar, de explicar como é que funciona a bruxaria. Então, é um livro bem legal, onde ela conta sobre os tabus que existem por trás da bruxaria, onde ela quebra diversos tabus e medos e receios que as pessoas têm ao praticar a bruxaria, né? E muitas das vezes vocês vão ler nesse livro sempre os autores falando: não tem nada a ver com coisas ruins, não tem nada a ver com o inferno, nós não acreditamos no inferno, não tem nada a ver com o diabo, com pacto ou com coisas que tenham a ver com essa questão de mal extremo e tudo mais, né? Até porque o nosso código de ética, um dos nossos códigos de ética, é não prejudique nada nem a ninguém. Isso inclui a si mesmo. Bom, vocês vão gostar bastante desse livro, porque, como eu disse para vocês, aliás, os 3 livros são livros bem fáceis de ler e bem gostosos de ler, não é aquela linguagem maçante, difícil e tudo mais, e explica exatamente o que você precisa entender sobre
a Wicca, sobre a bruxaria antes de você praticar, tá? Aí vai mais uma dica. Depois que você leu esses livros, também é importantíssimo que você tenha o seu livro das sombras. Galera, a segunda dica, além da leitura, inclusive está em conjunto com a leitura, é que você tenha o seu livro das sombras. Blue, o que é livro das sombras? Tem um vídeo no canal explicando, mas basicamente é um livro onde você faz as suas anotações mágicas, ou estudos, significados e tudo mais. Então, em conjunto com a leitura, é importantíssimo que você tenha o seu livro das sombras, porque um completa o outro. Enquanto você vai lendo, você vai grifando, ou se não, você vai escrevendo no seu livro das sombras aquilo que você leu, que você achou importante, e vai anotando tudinho, tá bom? Então, o seu livro das sombras, basicamente, é o seu livro de estudos também. Tá? Então, é importantíssimo que junto com os livros que você lê, seja em PDF ou seja fisicamente, é importante que você tenha o livro das sombras para você anotar junto tudo que você entendeu. Mas o que eu vou anotar no meu livro das sombras? Anota tudinho que você entendeu no seu livro das sombras. Você começa assim: o que é Wicca? Quem são os deuses? O que é magia? O que são elementos e elementais? Quais são os quadrantes? Tudo isso você vai anotando no seu livro das sombras. Também tem o significado do caldeirão e dos objetos ritualísticos que você pode ter na sua casa, tá bom? Para você fazer os seus rituais. Mas como eu falei para vocês anteriormente, não é obrigatório você ter para você fazer os seus rituais, tá bom? Então foca em estudar, galera. A primeira coisa, a primeira dica importante que não se deve pular na bruxaria é estudar e se dedicar. Isso é essencial. Por que você não pode pular direto para a prática, já que na internet tem diversos feitiços fáceis para se fazer? Por dois motivos. Se você simplesmente pegar um feitiço sem você entender o contexto, se você não saber o que são intenções, se você não estudar sobre nada disso, a chance dele dar errado é muito grande e a chance de não acontecer nada também é muito grande. Então, para que você tenha algo que realmente tenha um intencionamento, que se direcione e que aconteça de verdade, né? Você deve estudar sobre isso. Lembrando que praticar bruxaria e também lembrando que fazer parte de uma religião como a Wicca não é apenas fazer feitiços. Tem muitas coisas que englobam uma bruxa, né? Mas a primeira delas é o estudo. Então, se você está entrando na bruxaria pensando que você vai fazer apenas feitiços e práticas, eu vou confessar para você que essa religião não é para você, porque a bruxaria, ela demanda muita dedicação. Por mais que você tenha vontade apenas de fazer feitiços, você tem que entender o que são os feitiços, o que você está utilizando e tudo mais. Tá bem? Porque as ervas, elas são ervas que servem para diversas finalidades. Quando você estuda sobre as ervas que nós utilizamos nos nossos rituais, você também estuda os prós e os contras dessa erva. Então, você vai pegar uma erva e vai saber o que aquela erva quer dizer para tal coisa e o que ela quer dizer para outra coisa. E o que eu quero dizer com isso? Sabendo os prós e os contras dessa erva, você vai saber exatamente qual é o ritual, qual é a poção, qual é o banho, a limpeza ou qualquer energização que você vai fazer utilizando essa erva. O que ela vai atrair, o que ela vai encaminhar. Por isso que é muito importante que a gente estude, não só sobre as ervas, sobre os cristais, também como a energia funciona, como a filosofia funciona. Então a bruxaria, ela engloba os estudos sim de ervas, cristais e tudo mais para se fazer feitiços, para se fazer rituais, mas também tem a parte da honraria. E essa honraria se faz para com a natureza e também a nós mesmos, tá bem? Toda bruxa deve se sentir equilibrada antes de fazer um ritual. Por quê? Porque, que nem eu falei para vocês anteriormente, quando nós fazemos o ritual, a magia acontece de dentro para fora. E para que a magia flua de uma forma boa ou do intencionamento que você desejou, você tem que ser uma pessoa que está em equilíbrio consigo mesma. Então, a bruxaria, ela não trabalha só externamente,
Muitas pessoas acham que quem é bruxo só faz feitiço, quem é bruxo só faz pozinhos mágicos, quem é bruxo só faz ritual para lua cheia. E não. A bruxaria engloba muita coisa, inclusive nós mesmos. A bruxa, ela se conhece, ela se entende, ela trabalha a sua luz interna, ela trabalha a sua sombra interna. Então, viver da bruxaria é basicamente completar-se de entendimento pessoal, físico, mental, espiritual e também entender sobre as coisas que acontecem à sua volta. E quando eu falo sobre as coisas que acontecem à sua volta, eu não tô querendo dizer só sobre, que erva tal eu vou fazer para feitiço tal, mas como a natureza age, vive e tem o seu ciclo de vida à nossa volta e o que isso traz para dentro da gente. Por isso que é importante entender sobre os sabás, os esbás, e também é importante entender sobre os deuses, porque os deuses, para nós da Wicca, os deuses são manifestações da natureza, eles são energias, e essas energias, elas estão vivas e estão encaminhadas na atmosfera, na natureza e dentro de nós também, tá bom? Então, as duas primeiras dicas que eu passei para vocês foram esses 3 livros inicialmente, tá? A segunda dica que está atrelada à primeira é justamente a questão do livro das sombras, juntamente com a dedicação. Então, você vai ler e anotar a maioria das coisas que você tiver dúvida, tá? E aí, a terceira coisa, galera, é a meditação. É importantíssimo que você saiba se colocar em estágio de meditação, tá? Porque a meditação, ela trabalha demais o seu lado mental, espiritual e físico. Então, é muito bacana uma bruxa que sabe trabalhar o equilíbrio interno. É importantíssimo isso, tá bom? Então, uma dica que eu vou dar para vocês é: faça uma meditação guiada. Aqui no canal tem algumas meditações guiadas, mas não precisa ser só do canal. Tem diversos lugares que tem meditações guiadas e de meditações em aplicativos e tudo mais que você pode tentar fazer. Blue, eu nunca fiz uma meditação. Tenta fazer, tá? Blue, eu não consigo meditar. É prática, galera. Prática, 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 até você entender qual é a forma de meditar que melhor te adapta. Cada pessoa se adapta melhor em uma forma de dedicação. Então tá, você primeiro estudou, depois você anotou aquilo que você estudou e depois você começou a ir para o seu encontro interior, para a sua conexão interior, que é a parte da meditação. E aí eu quero que vocês também observem a natureza à sua volta, observem o que acontece com as plantinhas que tem lá na rua, à sua volta, dentro de casa, o que acontece em cada estação do ano com essas plantinhas, o que acontece com você em cada estação do ano, né? A lua cheia, o que acontece, que energias você sente quando tá perto da lua cheia, que energias você sente quando tá fazendo uma meditação para lua cheia, tá? E aí eu vou convidar vocês a começar a praticar, tá? Sim, o quarto passo já é a prática. E como que você vai praticar? Você vai pegar tudo isso que você aprendeu, entendeu e começou na meditação e vai colocar em prática. Então, a coisa mais simples que você vai ter que fazer como prática da bruxaria é um banho de limpeza e depois uma meditação de renovação de energias. Fazendo um banho de limpeza, você fala: nossa, eu já fiz banho de limpeza alguma vez na vida, porque isso é muito simples, não sei o quê. Gente, mas esse banho de limpeza é diferente. Depois que você estudou todos esses livros e entendeu como que funciona a intenção, a intuição e a meditação, no seu banho de limpeza você vai usar isso justamente para intencionar e visualizar a energia saindo negativa, saindo de você. E utilizar as ervas que você estudou nos livros, que você entendeu, tá bom? E tudo que você anotou. Você vai mentalizar as energias ruins saindo de você. E depois disso, você pode tomar um chá e fazer uma meditação, trazendo as energias positivas, tá bom? Trazendo uma visualização. Você pode começar abrindo o círculo mágico também, tá bom? Também vai ajudar vocês a entender na prática. Você pode começar fazendo
aí um ritual de proteção. Eu ensinei aqui no canal um ritual de proteção. Você pode começar fazendo esse ritual também, já indo para a parte da prática, tá bom? Eu ensinei para vocês como é que faz o ritual de proteção. Depois disso, você pode começar a pensar em como funciona os sabás, os esbás, né, os rituais do sol, os rituais da lua, e começar a pensar como você vai fazer as honrarias nesses sabás. Então, depois que você fez o seu primeiro banho de limpeza, mas agora realmente focado em visualização e mentalização, utilizando na prática a bruxaria, e você vai fazer o seu ritual de proteção, e aí depois disso você começa a pensar aí em celebrar rituais realmente da bruxaria, que são rituais das estações, os sabás, os esbás, e aí então, consequentemente, você vai cair nos outros rituais de fazer poções, banimentos e tudo mais, tá? Deixa o banimento para fazer quando você já tiver lido pelo menos uns 4 ou 5 livros, porque aí você vai entender melhor como funciona esse processo de banimento, e também depois disso você já vai ter praticado mais e entendido como as energias funcionam. Por que eu falo para vocês começarem com o banho? Porque vocês vão entender exatamente o que é visualização, o que é sentir-se limpo de energias negativas ou de qualquer outra energia que foi intencionada a você, e você vai saber trabalhar essas energias, tanto quanto quando você limpa, quanto você atrai, entendeu? É um ritual completo, onde você entende as energias de eliminar e as energias de atrair. Sabendo eliminar e atrair, você sabe fazer muito mais coisas depois disso, tá bom? Esses 3 livros que eu indiquei para você, não é para você ficar só neles, tá bom? Eu vou deixar aqui uma lista com os 11 primeiros livros essenciais que é importante você ler quando você está começando na bruxaria. Esses livros todos, a maioria tem PDF e muitos também tem para comprar já aí para vocês no mercado. Mas não se prendam apenas a esses 3 livros, estudem, porque a bruxaria estuda e muito e sempre. A gente tá sempre estudando, a gente tá sempre caminhando, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. Se tiver qualquer dúvida sobre essa parte inicial da bruxaria, comenta aqui embaixo pra gente, tá bom? Fala sobre as suas experiências, como que você começou, como que você conheceu a bruxaria, que pode ser que eu faça um vídeo sobre isso também, mostrando sua experiência dentro da magia, que eu acho que vai ser algo bem interessante. Não deixe de entrar no nosso grupo do Facebook, que é Aliança Wicca, que é um grupo de estudos voltado completamente a estudos, tá bom? Então o link tá aqui na descrição. Dá uma olhadinha na minha loja online, que é Magic Store. Me segue nas redes sociais. O meu Instagram é PuckBlue e eu também faço live de jogos na Twitch e tá aqui em cima o meu link. Tá bem? Então, beijo pra vocês e até a próxima.